Bom, então vamos lá, pessoal. Hoje eu tenho uma missão aqui nesse canal. Eu vou tentar encontrar a pior igreja do Brasil, tá? A pior denominação evangélica do Brasil, tá bom? E eu vou encontrar isso nesse vídeo. Por quê? Porque aqui eu vou fazer um react, tá? De um vídeo que eu não assisti ainda, que é sobre doutrinas polêmicas das maiores denominações do Brasil. Beleza? Se você não sabe, eu sou cristão, tá bom? Só que eu sou um cristão e eu não me porto como uma autoridade, tá? Eu não sou uma autoridade de nada. Eu só acredito em Deus, em Jesus Cristo, mas eu não entendo muito desse assunto, tá? Que é inclusive um assunto que eu gostaria de trazer mais aqui pro canal. Pra vocês terem uma ideia, uma vez eu tentei fazer um vídeo sobre isso e, cara, é o vídeo mais visto do meu canal. Vídeo de inglês e de cristianismo são os mais vistos da internet, cara. Isso é algo absurdo. Mas enfim, eu sou o cara que não sou autoridade, mas eu quero aprender mais sobre isso. Por isso eu vou assistir esses dois vídeos com vocês. E se você é um cara que tá aprendendo também, cara, vai ser incrível. E o nome do canal é o Teologia Ilustrada. E eu já vi vídeos desse canal. Esse canal aqui, ele tem o meu selo de aprovação. Esse canal aqui é bom, tá? Então, canal Teologia Ilustrada, se você quiser entrar aí, vou até me inscrever, né? Fazer a minha parte. E a gente vai ver aqui qual a pior denominação do Brasil. Bora lá. Com números simplesmente gigantescos de membros, tendo cada uma delas as suas... O Brasil aqui. possui denominações evangélicas com números simplesmente gigantescos de membros, tendo cada uma delas as suas próprias doutrinas e costumes. Mas mesmo que a maioria dessas doutrinas sejam comuns a todas elas e tidas como essenciais à fé cristã, algumas doutrinas de cada uma dessas denominações costumam ser questionadas por membros de outras denominações, ou serem muito polêmicas e incomuns. Fica nesse vídeo até o fim, porque aqui você vai entender as principais possíveis heresias das maiores denominações evangélicas do Brasil. Você aí que tá assistindo esse vídeo, qual sua denominação? Qual sua igreja? Você é ateu? Responde aí nos comentários. A maioria que assiste aqui acho que é ateu, né? Mas enfim. E os prós e contras de cada uma delas. As referências para pesquisa estão na descrição. E caso você faça parte de alguma dessas denominações e queira comentar, defendendo e ou explicando essas doutrinas, suas contribuições são muito bem-vindas. A denominação só pra começar, tá? Eu não sou autoridade, provavelmente eu vou falar um monte de coisa preconceituosa que não faz sentido nenhum. Então, por favor, me corrija nos comentários, beleza? presbiteriana é conhecida por sua prática de batizar bebês. E não só eles, luteranos e alguns anglicanos também fazem isso. Aqueles que discordam costumam dizer que o batismo é uma decisão pessoal, que somente pode ser tomada por um adulto que sabe o que está fazendo. As passagens bíblicas que falam sobre o batismo geralmente se referem ao batismo de adultos, como o batismo de João Batista e o batismo de outros convertidos ao cristianismo nas primeiras comunidades cristãs, inclusive o de Jesus Cristo, que foi batizado depois de adulto. Não há uma criança sendo batizada no Novo Testamento. Os presbiterianos respondem com o exemplo de Abraão, que recebeu a circuncisão como um selo da justiça da fé. E essa prática foi aplicada a todas as crianças de 8 dias em Israel. A circuncisão era o símbolo da justificação pela fé no Antigo Testamento. E mesmo um menino de 8 dias, que não podia crer por si mesmo, era circuncidado. A circuncisão representava a relação do povo com Deus pela fé. Mesmo que a criança não pudesse crer pessoalmente, os pais, pela fé, ofereciam a criança a Deus com esse ato. Eles então argumentam que o batismo substituiu a circuncisão da mesma forma que a ceia substituiu a Páscoa. O batismo de criança não implica que elas sejam regeneradas, salvas, ou que tenha fé pessoal, mas é visto como um ato de fé dos pais e uma expressão da aliança entre Deus e seu povo. Agora vamos para a igreja pentecostal. Então, o que eu entendi aqui? A igreja presbiteriana. Você já viu uma igreja presbiteriana? Cara, quando eu passo perto de uma igreja presbiteriana, geralmente é um monumento muito bonito, tá? O pessoal ali deve ter uma grana. Mas enfim, a maior polêmica que o cara citou aqui é que eles batizam crianças, tá? É certo ou é errado? O que vocês acham aí na opinião de vocês? Na minha opinião, não faz muito sentido batizar a criança, não. Porque aí o cara cresce, vira socialista e desanda tudo de uma vez. Mas vamos lá. Pentecostal Deus é Amor. Uma denominação famosa por ter um... essa Deus é Amor aqui, as más línguas já me falaram que isso aqui é meio estranho, hein? Deus é Amor aqui, já me falaram que é meio estranho. Vamos ver. Conjunto muito rígido de usos e costumes. Segundo o regulamento interno da igreja, homens não podem usar calções de banho, bermudas ou shorts. Mulheres devem manter os cabelos longos, a não ser em caso de enfermidade. Rapaz, não pode usar shorts? E como é que faz aqui numa cidade igual a minha, no interior do Espírito Santo? Meu Deus. Não podem usar calças por serem excessivamente sensuais. Quem tiver TV e afins não pode tomar ceia. E ainda, membros não podem... Você que tá aí, ó. Você vê TV? Eu não vejo TV, já poderia entrar nessa igreja. Eu só assisto o YouTube.
jogar e nem devem frequentar praias ou piscinas. Aqueles que discordam de tantas regras argumentam que as escrituras não ensinam isso. Na verdade, pode-se dizer que a palavra de Deus não atrela a salvação à observância de usos e costumes, mesmo porque salvação se deve exclusivamente pela graça de Cristo, o que significa que o legalismo não possui a capacidade de promover mudanças profundas no coração do pecador. Muito pelo contrário, legalistas promovem a aparência de sabedoria e piedade, ocultando assim o interior do coração. A IPDA pode responder que para os membros se torna muito mais simples saber precisamente o que podem e o que não podem fazer, ficando conscientes até mesmo de quantos dias de disciplina podem receber caso não cumpram as regras da igreja. Além do mais, seus... Que isso? Não, deixa eu ler isso aqui, peraí. Irmãs que usarem biquínis, maiôs, shorts... aí fala aqui. Membros 6 meses, obreiros... Não, membros 4 meses, obreiros 6 meses. É 6 meses de quê? De punição? Rapaz, não sabia disso. Aí, ó, viu como é bom assistir vídeo novo? Eu não sabia que era assim não, velho. Eu pensava que, sei lá, se tinha uma escolha, né? Não sabia que era terminantemente proibido. Mas qual que é a punição, será? Será que você não pode ir pra igreja como punição? Eu falo... vamos ver se o cara vai falar aqui no vídeo. Os princípios para usos e costumes são em muitos casos retirados do texto bíblico. Essas regras, por mais que sejam duras, podem ser vistas como capazes de impedir a entrada do mundanismo dentro da igreja. E esse é um ponto muito importante. Opa, aqui eu concordo, hein? Pô, se a pessoa nem para pra ver TV, menos chance de ela gostar de funk, menos chance dela assistir a Globo. Só que aí que tá a situação na minha cabeça, eu penso que se a pessoa também não tem acesso a ver como é pecar, ela não vai pecar nunca, mas a gente não tá aqui pra ser testado, na lógica, né? Será que não faz sentido o que eu tô falando? Mas vamos lá. E esse é um ponto muito importante. Agora vamos para as doutrinas da Igreja Internacional da Graça de Deus, que são mais conhecidas pelo simples fato de o missionário R.R. Soares estar há anos apresentando programas de televisão em horário nobre. E essa aqui é a primeira denominação que o cara falou aqui, que tem mais de 1 milhão de membros, hein? 1 milhão, rapaziada. Nossa senhora. Uma das doutrinas mais incomuns dela é a ênfase nas curas de problemas de saúde que não podem ter veracidade comprovada, por serem problemas do tipo dores no peito, nas costas, nas pernas. Ou seja, há curas que são anunciadas nos programas de TV como sendo grandes feitos que podem simplesmente serem falsas. Um fato que pode comprovar essa tese é de um indivíduo que ao longo de meses fez diversas aparições em cultos de TV afirmando ter sido curado, totalizando 17 vezes. Ele falava de dores no peito, sintoma mais comum, mas também de dores na barriga e pressão na mente, e repetidas vezes foi curado. Aqueles que criticam os métodos da Igreja da Graça argumentam que a intenção deles com essas curas, sem comprovação, é apenas chamar a atenção dos fiéis e ganhar dinheiro. Então, para isso, contratam pessoas ou utilizam membros que no calor da emoção se sentem tão bem que acreditam que estão curados de problemas de saúde. Já os defensores da Igreja da Graça podem argumentar que Deus cura ainda hoje, e que o missionário tem um dom de cura. Apesar dos casos de falsos testemunhos de gente que quer aparecer na TV, muitas curas são reais, mesmo não tendo comprovação. A respeito da 7ª maior denominação do Brasil... Nossa, não, pera aí, vamos voltar aqui, velho. Quer dizer que a tal da Igreja da Graça é uma igreja onde o cara que tá ali em cima, né? Pelo jeito aqui, ó, é até difícil de entender se o cara, ele tá... Se ele é pastor ou se ele é um apresentador de TV, né? É estranho isso. Mas enfim, esse cara aqui, ele consegue curar as pessoas. Você acredita nisso? Pô, pela minha risadinha aqui ficou bem claro, né? Eu não sei. É melhor deixar passar. Esses caras têm muito dinheiro, eu não posso falar qualquer coisa aqui, não. Tem que ter a responsabilidade. Mas enfim. Próxima. A respeito da 7ª maior denominação do Brasil, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma das várias doutrinas em comum... Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pô, eu já ouvi esse negócio de Adventista, mas vamos ver o que é. ...dela é a ênfase no vegetarianismo. Ellen White, que para eles foi muito mais do que... Não pode comer carne? Tá errado. Tá errado. Não pode comer carne, não. Deixa eu voltar aqui, não pode ser verdade isso. Uma das várias doutrinas incomuns dela é a ênfase no vegetarianismo. Nossa, e tem quase 2 milhões de membros, meu Deus. Ellen White, que para eles foi muito mais do que apenas... Tem 2 milhões de pessoas que não estão comendo carne, por que a carne tá cara, velho?
uma escritora talentosa, ela foi apontada por Deus para ser uma mensageira especial, a fim de atrair a atenção de todos para as Sagradas Escrituras e ajudá-los a se prepararem para a segunda vinda de Cristo. Devido às suas principais visões sobre saúde, entre 1863 e 1865, foi tirando progressivamente carne da sua mesa. E com base em seus escritos e na Bíblia, os adventistas fomentam o vegetarianismo. Mas é importante dizer que essa igreja não tem proibição de comer carne, com exceção de carne de porco, camarão e outras carnes designadas como impuras no livro de Levítico. Inclusive, estudos sugerem que somente quase metade dos norte-americanos adventistas são vegetarianos. Aqueles que criticam essa doutrina... Então eu entendi. A mulher, ela falou que era melhor pra saúde. Entendi, eu entendo o lado dela, né? O ênfase citam Gênesis 9, 2 e 3, que é uma passagem vista como Deus dando permissão divina para Noé e seus descendentes comerem carne após o dilúvio. Tem também Lucas 24, 41 a 43. Essa passagem descreve Jesus comendo peixe com seus discípulos, o que indica que ele não era estritamente vegetariano. Podemos citar também os textos em que Jesus multiplicou pães e peixes. Para finalizar, Romanos 14, 2 diz: porque um crê que tudo se pode comer, e outro que é fraco, come legumes. Nossa, aqui é brabo, hein? Não, tipo assim, essa questão de comer carne comum, carne de peixe, carne de boi, eu acho que isso não tem nada a ver, pelo que eu li da Bíblia, tá? E aqui eu tô falando como um cara, pô, não sou ultra estudioso, eu só li, tá? Eu li. Tem gente aqui que vai comentar que nem leu ainda, nem terminou, certo? Mas assim, agora a questão da carne de porco, aí tem como argumentar. A carne de porco dá pra argumentar, baseado no que tá escrito. Agora as outras não tem nada a ver. 14, 2 diz: porque um crê que tudo se pode comer, e outro que é fraco, come legumes. Os adventistas respondem com Gênesis 1, 29 e 30. Essa passagem é vista como a base para defender que a dieta original planejada por Deus para a humanidade consistia em comer plantas. Daniel 1 e 8, 12 ao 16, conta como Daniel e seus amigos se recusaram a se alimentar dos alimentos do rei, optando por vegetais e água. Eles se mostraram mais saudáveis do que os outros jovens que consumiram a dieta real. No texto de 1 Coríntios 6, 19 e 20, os adventistas veem o cuidado com o corpo como uma responsabilidade espiritual e argumentam que uma dieta vegetariana é mais saudável e glorifica a Deus. Isaías 11, 6 ao 9, descreve uma visão messiânica de paz, onde o lobo habita com o cordeiro e o leão come palha como boi. Para os adventistas, isso simboliza a restauração da paz original entre todas as criaturas de Deus, incluindo uma dieta baseada em plantas. A doutrina batista que frequentemente... Calma aí. Você que tá aqui agora, assistindo esse vídeo, provavelmente tá fazendo outra coisa. A mulherada tá geralmente assistindo aqui, limpando a casa. Os caras tá no busão aí, todo apertado aí, com um cara fedido do seu lado. Geralmente o meu público é esse, tá? Porra! Que loucura é essa, né? Tipo, a que ponto chegamos? Pelo que me contam da igreja adventista, o fato deles comerem carne ou não é a coisa menos importante da denominação deles, né? Pelo que me contaram. Eu não vou dar spoiler aqui, talvez a gente fale no outro dia. Mas pelo que me contam de adventista, não comer carne não é uma coisa, assim, muito polêmica entre eles, tá? Então, você que entende das doutrinas religiosas, você pode comentar aqui embaixo quais são as outras coisas. Mas, enfim. Agora, essa questão de comer ou não carne, porra, eu acho isso uma parada tão idiota, cara. Tão idiota. Tipo assim, por que você comeria só vegetal? E vamos trazer pra ciência. Vegetal não te dá o que você precisa. A dieta vegetariana, acho que ela não é o suficiente. Então, teoricamente, você tá falando que o certo seria não ter as proteínas corretas? Sei lá, muita loucura. Mas vamos continuar. ...das criaturas de Deus, incluindo uma dieta baseada da paz original em a doutrina de igreja e Estado, também conhecida como liberdade religiosa, uma dieta baseada em plantas. A doutrina batista que frequentemente... Vixe, vai falar da Batista e aqui eu já tenho que avisar, rapaziada. Eu sou da Igreja Batista, tá? Como que eu cheguei na Igreja Batista? Nem eu sei, mas eu sou da Igreja Batista, certo? E que pelo pouco que eu sei, tá? Pelo pouco que eu sei e pelo que eu escuto dos meus amigos. E cara, olha que curioso, depois que eu criei esse canal, eu conheci muitos batistas. Por algum motivo, a maioria dos batistas gostam de criptomoedas. Criptomoedas não, né? Gosta de Bitcoin e libertarianismo. Que loucura, né? E
Até onde eu sei, é a mais pé no chão. Vamos ver se eu concordo aqui, vamos ver. É vista como a mais controversa é a defesa da separação entre igreja e Estado, também E conhecida já me ganhou, já. Separação de igreja e Estado já me ganhou. como liberdade religiosa ou princípio da autonomia da igreja. Os batistas historicamente defendem a separação completa entre igreja e governo desde a primeira Constituição americana, bem como a liberdade religiosa total para todas as religiões. Aqueles Aqui tá uma coisa que eu não sabia, tá? Antes dele falar que era isso aqui, eu não sabia. Eu não sabia que a maior polêmica da igreja que eu sou, da igreja que eu frequento, era essa. Eu não sabia, tá? E agora eu gostei mais ainda, certo? como a liberdade religiosa total para todas as religiões. Aqueles que discordam em parte dessa ideia utilizam 1 Pedro 2, 13 ao 17, que fala sobre a submissão às autoridades governamentais como parte da vontade de Deus. Mas alguns podem interpretar isso como uma chamada à obediência ao governo, sem necessariamente apoiar a separação estrita entre igreja e Estado. Ou ainda Salmo 33 e 12, que diz: "Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para a sua herança." Essa passagem pode ser usada para argumentar que o cristianismo deve desempenhar um papel central na vida de uma nação que quer ser abençoada. A propósito, quem discorda dessa separação aponta ainda que o fato de a igreja querer estar distante da política pode ter como resultado a aprovação de muitas leis anticristãs por uma minoria engajada. Em sua defesa... Bom ponto. Bom ponto, bom ponto. Cara, muito bom ponto. Se não tiver... no Brasil é difícil, né? Porque tendo ou não cristão lá, eles só faz cagada. Eles só pensam neles, né? Então, tipo... complicado. leis anticristãs... Bom ponto, mas que não quer dizer nada no fim das contas, porque todo político só pensa na própria família, né? Eles não vai pensar, eu sou cristão, eu vou apoiar algo que é bom. Não, eles vão apoiar algo que é bom pra família deles. É por isso que eu falo, você tem que fazer o que é bom pra sua família. Porque se você ficar pensando em melhorar o Brasil, você tá ferrado. Por uma minoria engajada. Em sua defesa, os batistas podem utilizar as palavras de Jesus: "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Eles explicam que assim como Jesus reconheceu a esfera separada do governo civil, César, e da religião, Deus, os governos deveriam respeitar a autonomia das igrejas e a liberdade religiosa. Jesus disse ainda: "O meu reino não é deste..." Vamos lá. Essa aqui eu explico pra vocês, que essa aqui eu manjo, tá? Os ANCAPs libertários, a galera do meu meio, elas explicam isso aqui de uma maneira bem simples. Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. O que é de César? Nada, ele não produz nada, ele rouba tudo dos outros com impostos, então você tem que dar pra ele o que é dele. O que é dele? Nada. Simples. Governos deveriam respeitar a autonomia das igrejas e a liberdade religiosa. Jesus disse ainda: "O meu reino não é deste mundo." Ou seja, ele declarou que seu reino não fazia parte desse mundo secular. Isso é interpretado como mais um argumento para a separação entre a esfera religiosa e a esfera política. A Igreja do Evangelho Quadrangular, quinta maior Boa. Gostei aqui, hein? Eu gostei do que eu vi. Acho que eu tô indo pro lugar certo. denominação do país, acredita na existência do dom de apóstolos na igreja até os dias de hoje. Essa doutrina é controversa porque outras denominações defendem que apóstolos como Paulo e os 12 originais existiriam hoje apenas se Cristo aparecesse pessoalmente ressuscitado e os comissionasse para estabelecerem os fundamentos da igreja cristã. Se fosse verdade, esses apóstolos modernos deveriam ser capazes de escrever a Bíblia, realizar milagres como ressuscitar os mortos, curar os coxos e restaurar a visão dos cegos, de maneira semelhante aos apóstolos originais. Da perspectiva da Quadrangular, eles sustentam que a doutrina dos apóstolos tem como base a Bíblia, conforme descrito em Efésios 4 e 11, que inclui apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa doutrina é muitas vezes referida como 5 ministérios ou 5 dons ministeriais. De acordo com a Igreja do Evangelho Quadrangular, os apóstolos modernos não seriam equivalentes aos apóstolos originais, que andaram com Jesus, mas eles desempenhariam um papel de liderança na igreja, auxiliando na expansão do evangelho, no estabelecimento de igrejas e na direção espiritual como supermissionários. A quarta maior denominação... Essa daqui, se a maior polêmica dessa igreja aqui, deixa eu ver. Como que é o nome dela? do país, Igreja do Evangelho Quadrangular. Se a maior polêmica dela for essa, aparentemente é um lugar que dá pra ir tranquilamente, né? Porque ali as pessoas vão seguir ali, vai ter aquela hierarquia chata de igreja, beleza? Só que, né, não tem absolutamente nada demais. Basicamente seguir os passos ali dos apóstolos. Então, aparentemente, nada demais pra mim. Agora vai chegar, acho que talvez a mais polêmica de todas, né? do Brasil, a Igreja Universal do Reino de Deus, nos delega um desafio maior, que é escolher qual das suas... Nossa senhora, essa aqui é que tem mais membros atualmente. Vamos ver. doutrinas pode ser a mais questionada por outras denominações. Para facilitar, escolhemos a doutrina dos objetos ungidos. A IURD usa objetos como água consagrada, sal consagrado, sabonete de arruda, como parte dos seus rituais. Isso tem sido considerado por... Aí já dá uma pegada, né, rapaziada?
Objetos ungidos já dá uma. A gente já sente aquele cheirinho, né? É. Muitos como uma prática herética em relação ao ensino cristão bíblico. Primeiro, porque não há base bíblica para ungir objetos para receber as bênçãos de Deus, pois na Bíblia não existem ordens nem precedentes para essa prática. Porque mesmo que a unção de objetos tenha sido realizada em Israel, por ordem de Deus, essa prática evoluiu para uma superstição, especialmente nas igrejas evangélicas neopentecostais modernas. A unção de objetos no Antigo Testamento tinha um propósito de consagrá-los para usos sagrados específicos, não para capacitá-los a abençoar pessoas, como comprova o texto de Êxodo 29. Jesus prescreveu apenas 3 representações físicas para o culto cristão: pão e vinho para a ceia do Senhor e água para o batismo. Esses elementos são destinados a momentos de adoração e eles também não possuem poder especial para salvar, curar ou conferir bênção às pessoas. A Universal explica a respeito do uso do sal, por exemplo, que na lei de Moisés, os alimentos oferecidos no altar do tabernáculo eram purificados e preservados através do sal. Em cidades destruídas, era comum espalhar sal nos escombros e na terra, simbolizando o desejo que nada mais crescesse ali. Jesus usou a metáfora do sal para descrever o papel dos crentes na sociedade. Então, com base nesses textos, o sal pode ser utilizado para purificar o local do trabalho e do lar. A terceira maior denominação do Brasil é a CNADB. Se essa aqui é a maior polêmica dessa igreja, é uma polêmica e tanto. Porque os caras eles devem vender esses itens, nossa, a um preço absurdo. Imagina, se eu te falo que eu tô vendendo aqui uma garrafa de água, que tem a água de Deus, nossa senhora, quanto é que você vai pagar nisso? Daqui já me dá um teco na cabeça já. O marketing agressivo que você pode fazer em cima disso é insano, né? Mas vamos lá. Para purificar o local e muito importante para ela é o dom de... Agora é a Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Brasil. 4 milhões de membros. Meu Deus. Línguas, mas há aqueles que discordam da maneira como esse dom tem sido utilizado dentro das assembleias, argumentando que, biblicamente, o propósito do dom de falar em línguas é exaltar e louvar a Deus. Ah, não, falar línguas é complicado. Aí acho que já é o mais polêmico aqui do vídeo. Falar em línguas é estranho. Tipo assim, eu acho que pode haver a língua dos anjos? Acho que pode existir. Mas você vai acreditar que o cara ouviu uma música ali no meio do culto e ele começou a falar a língua dos anjos? Eu não tô duvidando, tá? Eu sei que existe o mundo espiritual e tal, mas eu sou um cara meio cético, né? Não tem como. Enfim, deixem a opinião de vocês aí. Deus em um idioma que o falante não aprendeu, e o aspecto miraculoso reside nessa habilidade. Isso não inclui falar a língua dos anjos. Eles explicam que quando lá em 1 Coríntios 13:1 Paulo descreve sobre falar a língua dos anjos, ele usa uma hipérbole para enfatizar a importância do amor em contraste com a habilidade de falar em línguas. Ele não está afirmando que alguém pode literalmente falar a língua dos anjos, mas está usando essa figura de linguagem para destacar a superioridade do amor sobre outros dons espirituais. Para eles, o dom de línguas pode ser exercitado na igreja, mas deve seguir regras específicas, conforme estão descritas em 1 Coríntios 14, incluindo um limite de 2 ou 3 falantes em sequência e a presença de um intérprete. E eles argumentam que em muitos casos isso... Não, eu não entendi. Não entendi. Como é que vai ter um intérprete? Como é que ele sabe que essa era a língua dos anjos mesmo? não acontece nas igrejas assembleias, sendo na verdade realizados grandes espetáculos para horror e escândalo dos incrédulos. Os assembleianos respondem com 1 Coríntios 14, 39 e 40. Concluindo, caros irmãos, aperfeiçoai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas, porém que tudo seja realizado com decência e ordem. Eles argumentam que mesmo que muitos façam de maneira errada e falsa, esse dom existe, é dado por Deus e está descrito na Bíblia, tendo sido inclusive mencionado por Jesus em Marcos 16, 17. Além disso, 1 Coríntios 14 é um capítulo essencial para uma melhor compreensão desse dom, não a sua eliminação. É isso. Eu não duvido que exista a língua. Agora, o Zezinho que tá aqui do meu lado, que ouviu uma música e começou a falar essa língua aí, pô, ele vai falar aqui do meu lado, eu vou achar super estranho. Acho que essa é... Acho que o básico de qualquer ser humano é achar isso estranho, pô. Não tem como. O essencial para uma melhor compreensão desse dom, não ações. E uma delas se A próxima é a Congregação Cristã do Brasil. Essa é a famosa CCB, né? Bom, agora eu sei. Só não sei o que ela faz, mas vamos lá. Ela se refere à palavra revelada aos seus pregadores, conhecida como pão quente que desceu do céu. Muitos criticam a ideia da CCB de receber orientação divina sobre o que pregar no domingo somente no momento da pregação, em vez de se dedicar a um estudo e preparação antecipados. Que isso? Os caras fazem lá a palestra sem estudar? Sem estudar? E fica falando lá em cima 3 horas no improviso? Não pode ser. Vou voltar.
que desceu do céu. Muitos criticam a ideia da CCB de receber orientação divina sobre o que pregar no domingo somente no momento da pregação, em vez de se dedicar a um estudo e preparação antecipados. E isso tudo é importante porque o Espírito Santo não ensina gramática, mas sim oferece compreensão espiritual. Então, mesmo pregações inspiradas podem muitas vezes carecer de profundidade e originalidade devido à falta de preparo. Além disso, eles enfatizam que a Bíblia deve ser a principal fonte de orientação espiritual e instrução, ou seja, todas as revelações devem ser avaliadas à luz do que está na Bíblia. Então, não há necessidade de buscar novas revelações descidas do céu, uma vez que a palavra de Deus é completa e suficiente. Os membros da CCB podem argumentar que não há um discurso na Bíblia em que o autor aparentemente se preparou antes ou que estava com a colinha escrita. Podendo citar ainda Lucas 12:12, em que Jesus diz que quando eles fossem levados diante de autoridades, não deveriam se preocupar, porquanto naquele momento o Espírito Santo vos ministrará tudo o que for necessário dizer. No contexto da pregação, esse princípio seria o mesmo. Como os assembleianos... Não, eu vou falar uma coisa bem séria aqui. Se o cara ele tem que estar lá, sei lá, todo domingo e fazer uma pregação de 3 horas e ele faz sempre no improviso, a chance desse cara falar alguma merda lá, velho, é muito grande. Vamos ser sinceros. É muito grande. Tu acha que é sempre que ele vai estar inspirado lá? Tu acha que é sempre que ele vai ter estudado antes? Tipo assim, estudado antes não, né? Porque ele tem que fazer um estudo prévio e no dia... Cara, tem que acreditar mesmo que o cara tá inspirado, né? Que ele tá com o Espírito Santo, que tá falando só coisa que faz sentido ali, mas eu acho que a chance dele falar alguma besteira é enorme, velho. Estão em primeiro, em terceiro lugar, escolhemos outra doutrina controversa das Assembleias de Deus. Inclusive, essa outra doutrina tem relação com falar em línguas, aqui no caso, o batismo com o Espírito Santo. Aqueles que discordam da maneira como os assembleanos interpretam o batismo com o Espírito Santo, argumentam que o batismo no Espírito Santo é definido como a experiência que ocorre no momento da conversão, quando o pecador se arrepende de seus pecados e crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, a dificuldade de compreender esse ponto vem dos relatos do livro de Atos, que descreve pessoas que já eram convertidas e crentes, mas quando receberam o Espírito Santo falaram em línguas, como o caso dos discípulos, de Cornélio e os discípulos de João Batista. A resposta é que o livro de Atos narra a transição da igreja saindo do contexto judaico para alcançar o mundo, passando por diferentes grupos étnicos. Então cada grupo teve uma experiência espiritual especial para demonstrar sua inclusão no corpo de Cristo. Ou seja, o batismo no Espírito Santo não necessariamente envolve falar em línguas. Como o próprio apóstolo Paulo explica em 1 Coríntios 12:30, falar em línguas é considerado um dom espiritual e o texto destaca que nem todos o possuem. Os assembleanos defendem que basta você ler os 3 relatos de Atos para comprovar precisamente a ideia deles de que a evidência de que alguém foi batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas, não sendo, portanto, necessário nada. Então nessa igreja aqui, eu só consigo dizer que eu sou batizado depois que eu falar em línguas. Provavelmente eu não vou conseguir. Nessa daqui eu acho que eu não vou conseguir. Nada além, visto que a Bíblia é quem descreve esses eventos. Quaisquer outras explicações não tem nenhuma comprovação dentro da Bíblia, a não ser essa. Mas e você? Concorda? Concorda? Você concorda ou discorda com tudo que eu falei aqui? Que eu não, né? O cara do Teologia Ilustrada falou. No meu caso aqui, algumas são um pouco estranhas. Acho que só aquela, né, da igreja pentecostal de não poder usar certos tipos de roupa, cortar o cabelo, etc. Acho que essa daí acho que foi a mais difícil de tancar, né? Mas eles têm um motivo, né? Que é pra afastar as pessoas das coisas mundanas. Então, talvez faça sentido pra alguns. Mas assim, pelo que eu vi até agora, tirando não usar esses tipos de roupa que a sociedade já acha comum, ou não vender objetos sagrados, acho que o resto aqui tudo é tancável. O que vocês acham aí? Bom, e agora eu não vou deixar para outro vídeo, né? Eu vou fazer a parte 2 agora, porque senão seria maldade com vocês. Cara, acho que vai dar 1 hora de vídeo, mas vamos assistir a parte 2 aqui. Deixa eu ver se tá no tempo certo. Então, vamos Devido lá. à impossibilidade de falar de todas as doutrinas mais polêmicas das maiores denominações do Brasil no primeiro vídeo sobre esse assunto, decidimos fazer a parte 2. Então fica nesse vídeo até o fim, porque aqui você vai entender outras principais possíveis heresias de algumas das maiores denominações evangélicas do Brasil, e os prós e contras de cada uma delas. As referências da pesquisa estão na descrição. Lembrando que algumas denominações não irão aparecer devido à falta de doutrinas polêmicas e para abrir espaço para outras. E caso você faça parte de alguma dessas igrejas e queira comentar, defendendo e ou explicando essas doutrinas, suas contribuições são muito bem-vindas. E se você quer aprender a pregar melhor, ou quer começar a pregar, mas tem medo ou não sabe como fazer, eu te sugiro o meu curso completo de pregação. O link para adquirir está aqui na descrição. Ó, o link na descrição lá, ó. Curso de pregação bíblica, tá? Aproveita, faz o curso e abre um canal no YouTube. Aí você compra o meu curso aqui também de como ter um canal no YouTube. Já junta as duas coisas aí que você vai estar bem servido. Vai ser um combo legal. Você viu? Já fiz o meu marketing e já ajudei o cara. Bora.
Vamos começar pela Igreja Luterana, que acredita na presença real de Cristo na ceia, rejeitando a ideia de que os elementos são apenas simbólicos ou um memorial, posição defendida pela maioria dos evangélicos brasileiros. Aqueles que discordam costumam dizer que a visão luterana sobre a ceia se parece, para não dizer que é idêntica, à visão católica da transubstanciação, que defende a transformação real e substancial do pão e do vinho na Eucaristia, tornando-os o corpo e o sangue de Cristo durante a celebração, mesmo que as aparências externas permaneçam as mesmas. E por isso é comum dizerem que todos os luteranos creem na consubstanciação, que seria a crença na presença simultânea da substância, essência, do pão e do vinho, juntamente com o corpo e o sangue de Cristo. Os luteranos respondem que apesar de algum deles aceitarem esse termo, o mais correto seria o termo união sacramental. Eles ensinam sim que o corpo e o sangue de Cristo estão verdadeiramente presentes na ceia. Lutero inclusive usou a expressão em, com e sob para explicar que na ceia do Senhor, o corpo e o sangue de Cristo estão presentes. No entanto, eles afirmam que a união sacramental na ceia não é para ser compreendida de forma lógica ou científica, mas sim através da fé, ou seja, isso é um mistério que não tem explicação racional. Eles não falam em quantidade de substâncias, se tem 2 ou 4. Eles simplesmente creem que Cristo está lá. Os crentes participam verdadeiramente do corpo e do sangue de Cristo. Passagens como "Isto é meu corpo" são centrais para a compreensão luterana sobre esse assunto. Agora vamos falar sobre... Essa daqui eu acho que não vi problema nenhum, não. Essa aqui é totalmente aceitável no meu ponto de vista, né? Não fica mais como um ritual, né? Não tô falando aqui que é um ritual maligno, nem satânico, nada disso. Mas ficou com cara de um ritual, tá? Um ritual, uma tradição que eles vão fazer ali a cada determinado tempo. Aparentemente, não tem nada demais. São centrais para a compreensão luterana sobre esse assunto. Agora vamos falar sobre a Igreja Metodista do Brasil. John Wesley, fundador do metodismo, defendia o ponto de vista da perfeição cristã. Para ele, era possível que a pessoa salva por Cristo fosse perfeita durante a vida terrena, mesmo sujeita à ignorância e ao erro. Essa teologia é considerada... Calma aí. O ser humano, o brasileirinho médio, pode ser perfeito na vida terrena? É isso que ele quer dizer? Pelos críticos, a criadora da ilusão do supercrente. Aquele cristão que se acha melhor do que os outros, pois na cabeça dele, ele não pode pecar. O resultado... no Brasil tem vários desse, cara. Tem vários supercrentes no Brasil, velho. Aqui nesse vídeo vários vão comentar. Pô, muito massa. Deixa eu ver isso aqui de novo. A criadora da ilusão do supercrente. Aquele cristão que se acha melhor do que os outros, pois na cabeça dele, ele não pode pecar. O resultado seria então um farisaísmo legalista, ou uma hipervalorização das obras, até mesmo como meio da salvação. Os metodistas explicam que apesar do nome, a inteira santificação ou perfeição cristã não significa que o cristão se torna onipotente ou infalível. Todo indivíduo é imperfeito e por isso está fadado ao erro e às limitações humanas, bem como nunca alguém poderá, antes da glorificação, viver aqui na terra sem pecar. No entanto, a perfeição cristã é a certeza de que, livre pela graça, nenhum cristão será dominado pelo pecado. A inteira santificação é, portanto, ter a mente de Cristo, a santidade tanto interior como exterior. Wesley baseava seus ensinamentos em passagens bíblicas, como Mateus 5:48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Com um estilo e doutrina bem diferente das anteriores... Ah, entendi. Tipo, você ainda vai continuar pecando, vai continuar errando, mas você vai tentar ser o melhor possível ali no que você acredita que é a vivência de Jesus Cristo. Basicamente é isso que eu entendi, né? Então, pô, você vai ser cristão e vai tentar não atazanar a vida dos outros, vai tentar não votar no PT, esse tipo de coisa aparentemente comum pra mim, daria pra tancar sim. Celestial. Com um estilo e doutrina bem diferente das anteriores, a Igreja Mundial do Poder de Deus é famosa por suas campanhas, correntes e cultos Pô, aí já ficou estranho, porque a Igreja Mundial do Poder de Deus é a primeira igreja mundial que eu tô vendo aqui, e ela é famosa... só tem 300 mil seguidores, 300 mil membros. Então já a primeira contradição tá aqui, é mundial e a menor de todas até agora, mas vamos ver. Com os mais variados nomes, mas cujos objetivos tendem a ser os mesmos: resolução de problemas e busca de prosperidade nas mais variadas áreas da vida. Aqueles que discordam e rapaziada, peraí, tem que mostrar um negócio aqui pra vocês. Bispo e pastora? Pra você, existe pastora? Pastora com A? Sério mesmo, isso é um assunto que eu me pergunto algumas vezes. De fato, existem mulheres que sabem muito mais da Bíblia do que homens, mas e o fato dela ser pastora? É comum, não é? O que vocês acham aí? Assunto polêmico, hein?
busca de prosperidade nas mais variadas áreas da vida. Aqueles que discordam do uso de campanha perguntam por que nunca se vê uma campanha para o arrependimento e para a libertação de pecados, já que normalmente ela só tem como foco bênçãos pessoais em vez de um ato de adoração a Deus. Além disso, os textos bíblicos que fundamentam essas campanhas costumam ser tirados de contexto para gerar uma justificativa na palavra, não deixando de citar também que os objetos e símbolos utilizados nas campanhas não têm nenhuma base bíblica. E claro, em muitos casos É existe isso, tijolo abençoado, velho. Olha isso aqui. Estão vendendo tijolo, rapaziada. Meu Deus. bíblica. E claro, em muitos casos existe a barganha das bênçãos, pelo fato do recebimento delas estar condicionado à doação de dinheiro para a igreja. Membros da Mundial e outras igrejas que têm essa prática podem explicar que a Bíblia incentiva que se busque Deus em oração no momento da necessidade. A campanha seria uma forma de ajudar as pessoas nessa dificuldade. Por mais que sejam incomuns campanhas para santificação, abandono de pecado, durante essas reuniões tem muitas orações. Por mais que sejam por coisas materiais, um dos efeitos será também a santificação, já que durante a oração o crente se aproxima de Deus. E Deus aparentemente tem dado sua aprovação para campanhas, visto que muitas pessoas que participam dizem ter recebido muitas bênçãos. E sobre os objetos, por mais que seja Pô, tipo assim, tu vai se aproximar de Deus apenas com a intenção de melhorar a sua vida, ganhar dinheiro, buscar sua prosperidade financeira. É meio complicado falar isso, hein? Essa daqui, por enquanto, dos dois vídeos, essa aqui é a mais polêmica, cara. É a mais polêmica. Seria essa aqui a teologia da prosperidade que tanto falam? Seria isso? sejam questionáveis, eles são utilizados não como amuletos, mas como uma maneira de ilustrar para as pessoas as suas necessidades. Enfim, Uma maneira de arrancar dinheiro do teu bolso com força, na verdade. as campanhas de pedido de bênção são também uma expressão de humildade, reconhecendo a dependência de Deus para orientação e provisão em todas as áreas da vida. A Igreja Maranata é conhecida por fazer uso da bibliomancia, que é uma prática de adivinhação para buscar respostas ou orientação Bibliomancia? Como é que é adivinhação? Cara, eu já li na Bíblia que adivinhar é pecado, não se deve adivinhar. Deus não gosta de quem faz adivinhações, hein? Galerinha aí pagã. Eu sei que tem muito pagão que assiste meu vídeo, ficar adivinhando coisa aí, lendo carta do tarô, isso aí é tudo paganismo, velho. Tudo paganismo. Vamos ver aqui de novo, pra entender o que é o... Vamos ver isso aqui, vamos ver. que é uma prática de adivinhação para buscar respostas ou orientação para questões pessoais. Basicamente, o praticante abre a Bíblia aleatoriamente e seleciona uma passagem, interpretando-a em relação a uma pergunta específica. Acredita-se que a escolha aleatória revela insights ou orientações divinas. Após a seleção, o praticante reflete sobre a mensagem recebida e tenta explicar essa orientação em sua vida. Aqueles que discordam dessa prática pedem a Deus que essas pessoas que creem nisso nunca abram em Salmo 137:9 ou em Mateus 27:5 e logo após em Lucas 10:37. Com essa brincadeira, eles tentam buscar revelar os vários problemas dessa prática, que são, por exemplo, a interpretação subjetiva de passagens selecionadas e a aleatoriedade. Afinal de contas, pode ser dito de tudo dentro da Bíblia fora de contexto. Além disso, Pô, tu tem um livro de 2.000 anos, não, de 2.000 anos não, de 1.500 anos atrás. Tu tem um livro desse. E, cara, tem todas as informações úteis ali para sua sobrevivência, para o seu bem-estar, para o bem da sua família. Ao invés de ficar abrindo as páginas na sorte, jogando um dado pro alto e tentando adivinhar, não é mais fácil tu ler o livro e tentar absorver o máximo de conhecimento possível? Bom, vamos lá. a ligação arbitrária entre a pergunta inicial e a resposta obtida, a interferência do desejo da pessoa e o potencial de confusão são aspectos que geram desconfiança. Um dos membros da Maranata entrou em contato e explicou que no Antigo Testamento vemos por diversas vezes servos do Senhor que antes de tomarem decisões importantes consultavam ao Senhor por meio de adivinhação. Segundo ele, Davi vestiu o efode. Os sacerdotes, através do Urim e Tumim, lançavam sortes para descobrir qual era a vontade de Deus. Então hoje, sabendo que a palavra de Deus é viva e eficaz, eles usam esse recurso inspirados pelo Senhor para conhecer sua vontade, igual outros servos de Deus no passado. É claro que para eles isso não substitui a leitura diária da palavra, mas é uma forma de discernimento para eles saberem a direção do Senhor em suas vidas. Os presbiterianos são em Essa aqui é interessante, hein? Essa é interessante, hein? sua maioria, cessacionistas, o que significa que eles acreditam que dons espirituais milagrosos, como falar em línguas, operações de milagres e profecias preditivas, cessaram hoje, não existem mais. Eles defendem que esses dons não são mais necessários ou presentes na igreja após o estabelecimento do cânon bíblico e a conclusão do período apostólico. Muitos opositores do cessacionismo argumentam Com eles aqui, hein? Eu tô com uns... como é que é o nome deles aqui? Presbiterianos. Eu tô com os presbiterianos aqui, velho. Eu concordo com eles nisso aí.
que não há evidência clara nas escrituras de que os dons espirituais como profecia preditiva, dom de cura e línguas cessaram após a era apostólica. Pelo contrário, eles afirmam que há passagens que sugerem a continuidade desses dons. Alguns argumentam ainda que os próprios apóstolos, em suas epístolas, não indicam que os dons espirituais cessariam com o tempo. Pelo contrário, eles encorajavam o uso desses dons e destacam a importância de buscar os dons espirituais. Além disso, muitas pessoas atualmente relatam experiências de dons espirituais, como curas, profecias preditivas e falar em línguas. Então eles argumentam que essas experiências são evidências da continuidade dos dons espirituais na igreja atual. Os presbiterianos apontam para passagens bíblicas que sugerem que os dons miraculosos foram dados para propósitos específicos e temporários, como a confirmação da mensagem dos apóstolos. Eles argumentam que, uma vez estabelecida a autoridade das escrituras, os dons miraculosos não são mais necessários. Os cessacionistas interpretam o perfeito mencionado em 1 Coríntios 3,10 como um encerramento do cânon do Novo Testamento, indicando que com a finalização das escrituras, os dons extraordinários não são mais necessários. A doutrina da confissão... Boa, gostei. Pé no chão, explicou, brabo. Presbiterianos aí, não conhecia vocês, mas agora eu tô conhecendo, gostei, velho. Positiva ou determinação da Igreja Internacional da Graça de Deus costuma ser muito questionada por outros cristãos. Um dos importadores e difusores dessa doutrina no Brasil é o missionário R.R. Soares. Essa doutrina ensina... O cara conseguiu meter duas doutrinas polêmicas em 2 vídeos diferentes da mesma série. Aí, campeão, né? Até agora, campeão. Qual que é a cagada dessa vez? Vamos ver. Que as palavras faladas pelos crentes têm um impacto direto na realidade material e espiritual, e que ao expressar positivamente a fé, os indivíduos podem determinar ou moldar o seu próprio... Senhor, me deu um carro agora. É o carro... Bate um carro na sua frente, pronto, tu ganhou um carro batido. Destino. Aqueles que criticam essa doutrina explicam que o foco excessivo na confissão de palavras positivas pode criar expectativas irrealistas e gerar sentimento de culpa nas pessoas se as bênçãos desejadas não se materializarem. Até porque a vida cristã não está imune de desafios, adversidades e doenças. Além disso, a ênfase na busca individual de bênçãos e prosperidade pessoal está longe do que é ensinado na Bíblia. A verdadeira fé cristã inclui preocupação pelos outros, serviço altruísta e submissão à vontade de Deus, independentemente das circunstâncias pessoais. A mensagem central do Evangelho não é a busca de riquezas materiais e bênçãos. Já R.R. Soares explica em seu livro Como Tomar Posse da Bênção que, com base em 2 Pedro 1 e 3, ninguém precisa pedir ao Senhor que lhe conceda algo. O próprio Deus afirma na sua palavra que tudo que diz respeito à vida já nos foi dado. Orar pedindo que Deus cure é tão desnecessário e ilógico como um filho, na hora da refeição em casa, sentado à mesa, ficar pedindo ao pai um pouco de alimento que foi colocado para que todos se servissem. Então, se o Senhor declara nas palavras de Pedro que tudo que nos diz respeito à vida já nos foi dado, agora é só determinar e exigir de Deus, ou seja, tomar posse da bênção. A Igreja Adventista do Sétimo Dia observa o sábado, o que significa que adoram e descansam do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Para eles, este é um assunto sério, e muitos adventistas ensinam que se alguém decidir deliberadamente continuar a não observar o sábado, pode perder a salvação. Já aqueles que discordam e guardam o domingo, explicam que há vários motivos para eles fazerem isso. O primeiro deles, e mais importante, é que o domingo é o dia da ressurreição de Cristo. Eu acho certo você ter um dia para descansar e não fazer absolutamente nada. Eu acho isso certo. Pela minha vivência, tá bom? Não tô falando que é bíblico. Mas eu acho que é bom pro seu corpo ficar um tempo sem fazer nada. Tá? Eu acho que é uma coisa que liberta a sua mente, tá? Melhora o seu convívio com as outras pessoas. Aparentemente, na minha vivência, é isso. Agora, se é o sábado, ou se é o domingo, ou se é o sábado e o domingo, pô, aí é uma discussão longa pra caramba, tá? Mas, sim, se todo mundo pudesse ter um sábado de descanso, seria ótimo. O sábado, mesmo fazendo parte dos 10 mandamentos, tinha um elemento profético e tipológico. Ele representava aquele descanso que Deus daria ao seu povo. E esse descanso se concretiza com a ressurreição de Cristo. Por isso os cristãos, como dito no livro de Atos 27, começaram a se reunir para partir o pão, estar em comunhão com seus irmãos e celebrar a ressurreição de Cristo no domingo. Além disso, João, em Apocalipse, diz que foi arrebatado no dia do Senhor, ou seja, no domingo, dia da ressurreição de Cristo. Os adventistas respondem que o sábado está presente desde o relato da criação no livro de Gênesis, onde Deus descansou no 7º dia e o santificou. O sábado é especificamente mencionado no 4º dos 10 mandamentos dados a Moisés no Sinai. A propósito, se todos continuam sendo válidos, por que então só esse seria eliminado? Eles dizem ainda que tanto Jesus quanto os apóstolos observavam o sábado conforme as tradições judaicas. Inclusive, Jesus teve debates explicando melhor a compreensão da natureza do sábado. Eles dizem ainda que o sábado simboliza o descanso espiritual em Cristo, conforme mencionado em Hebreus 4, 9 e 10. E para completar, ao contrário de outras práticas e festas do Antigo Testamento que foram cumpridas em Cristo, o sábado não foi revogado explicitamente em lugar nenhum do Novo Testamento. O bispo então, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês.
descansar ou não no sábado. Vamos supor que o cara, ele tem o mesmo pensamento que o meu, que seria interessante você ter um dia ali para não fazer nada e dedicar sua vida a estudar, a ler a Bíblia, é, pô, ficar com a sua família, entendeu? Seria interessante se todo mundo tivesse um dia como esse. Aí vamos supor que o cara trabalha de sábado, ele só pode fazer no domingo. Tem problema? Na minha visão, não. Não tem problema. Mas vamos supor que o cara pode fazer no sábado. O cara pode fazer isso no sábado mesmo. Ele tem a chance de escolher um dia pra fazer isso. Faz sentido ele fazer no sábado? Cara, pelo que eu li da igreja, faz. Porque realmente eles dão ênfase no sábado. Eles dão uma ênfase maior no sábado, cara. Sério mesmo. Isso aqui é inevitável. Se você for ler a Bíblia ali, tá escrito, entendeu? Mas é claro, na minha visão, é que você tem que ter um dia para descanso, um dia para você se aproximar de Deus, para ler a Bíblia, para estudar, para ficar com a sua família. Na minha visão é isso, é um dia, é um dia. Eu não dou ênfase no sábado. É um dia, eu preciso pelo menos ter um dia para fazer essas coisas, certo? Para me arrepender das coisas que eu fiz de errado durante a semana e por aí vai. Então, essa é a minha visão para vocês. Tá? Eu não sou estudioso, não, nada disso. Mas eu acho que seria legal sim você, ter um dia aí pra desestressar, não ficar pensando nas coisas de trabalho, dinheiro e etc. Ter um dia pra você, sua família e Deus seria muito, muito bom. Se possível no sábado, por que não no sábado? Geralmente as pessoas trabalham de segunda a sexta, sábado seria um bom dia pra isso, né? de Macedo, fundador e líder da Igreja Universal do Reino de Deus, defende a eliminação de fetos indesejados. E se ele é o fundador e líder dessa denominação, a sua opinião pessoal, por mais que não seja compartilhada pelos membros E como é que é? Como é que é? Não, vou ter que voltar aqui, porque eu não tanquei a informação. Universal do Reino de Deus, defende a eliminação de fetos indesejados. E se ele é o fundador e líder dessa denominação, a sua opinião pessoal, por mais que não seja compartilhada pelos membros, é a visão defendida por essa igreja oficialmente. Os críticos dessa visão explicam que o Antigo Testamento oferece passagens que valorizam a preservação da vida, reconhecendo a importância da vida ainda no ventre. Uma dessas passagens encontradas no Pentateuco estabelece que se durante uma briga um homem fere uma mulher grávida, causando a perda da vida do feto, o homem deve dar sua própria vida em compensação pela vida da criança no ventre materno. Além disso, diversas passagens, tanto no Antigo Testamento como no Novo, abordam a criança no ventre como uma pessoa com personalidade e valor intrínseco. Edir responde para os que não acreditam haver embasamento bíblico, citando o momento em que Jesus sentou-se à mesa com seus discípulos para celebrar a última ceia antes de ser torturado e morto. Jesus anunciou que ali estava presente quem o trairia e sentenciou: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não ter nascido. No seu entendimento, essa última frase dita por Jesus poderia ser interpretada como: seria melhor que Judas tivesse sido eliminado no ventre. A CCB é popularmente conhecida como a Igreja do Véu. Nossa, complicado, hein? Nossa, que assunto chato. E aí, o que vocês acham? Pô, na verdade, nem responde o que vocês acham disso. Porque esse assunto é estritamente polêmico aqui na plataforma. Mas enfim. Segundo essa igreja, somente a... Se vocês querem que eu fale sobre isso, eu posso fazer um vídeo específico sobre isso, tá? Provavelmente ele vai ser derrubado em 3 dias, desmonetizado, mas eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Sem problema. visitante ou aquela que não recebeu o batismo não usa o véu. A base bíblica para essa prática é 1 Coríntios 11, 2 ao 16. Aqueles que discordam desse costume defendem que o contexto cultural de Corinto é totalmente diferente, mas o princípio se aplica. Na cultura daquela cidade, o chale da mulher simbolizava a autoridade do marido, e ao usá-lo, ela estava demonstrando que se sujeitava àquela autoridade. Em Corinto, as prostitutas sagradas, ou seja, as que trabalhavam em templos pagãos, não usavam as do job. Com chales. É interessante notar também que as judias só passavam a usar uma cobertura para a cabeça depois que se casavam. Não havia necessidade de fazê-lo antes disso, já que elas não estavam sujeitas à autoridade de um marido. Mas o princípio da submissão, falado no texto, é permanente e aplica-se a todas as culturas modernas, pois Paulo fez menção da criação e da presença dos anjos. Ou seja, como na nossa cultura o véu não tem mais esse significado que tinha naquela cultura, logo ele não precisa mais ser usado. O que permanece é o princípio de que o homem é o cabeça. A CCB defende o que está sendo colocado de forma clara e inequívoca no texto bíblico. Ele instrui claramente as mulheres a cobrirem a cabeça. Eles explicam que o véu simboliza a submissão da mulher à autoridade divina e à liderança masculina. Além disso, o véu pode ser visto como um símbolo da santidade e reverência diante do Senhor. Se todos os mandamentos da Bíblia forem vistos sobre a ótica de que só valia para aquela cultura, pouca coisa irá sobrar. Mas, bom, aqui é uma coisa interessante, porque a mulher usar o véu, ela mostra pro mundo que ela tem um marido. Mas o fato dela usar o véu não quer dizer que essa mulher é santa. Jamais, porque vai depender das atitudes dela. Agora, se o cara, ele é dessa denominação
e a mulher dele não usa nem o véu, aí ele tem um problema, né? Porque se todas as mulheres lá usam e a dele não quer usar, esse cara aqui tem um problema sério. Se os mandamentos da Bíblia forem vistos sob a ótica de que só valia para aquela cultura, pouca coisa irá sobrar. Mas e você? Concorda com as doutrinas controversas de todas essas igrejas? Discorda de algumas? Eu concordo e discordo de todas, mas esse foi um vídeo interessante, só que eu não consegui aprender o que elas são exatamente, né? Eu acho que poderia fazer um vídeo específico sobre cada uma delas, né? Por exemplo, aqui, Igreja Metodista do Brasil. O que, que é uma Igreja Metodista do Brasil? Podia ter um web documentário. Se vocês conhecerem, pô, marca o canal aqui embaixo. Deixa o arroba do canal que eu posso assistir o vídeo sobre cada uma delas e entender cada uma delas melhor, né? Como vocês sabem, eu sou da Igreja Batista, sempre falei isso, não escondo de ninguém. Só que pouco sei sobre elas, né? Pouco sei sobre elas. Mas é isso. Bom, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.